Olá pessoal do sexto ano, tudo bem? Na nossa aula de hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 9. Nós vamos falar um pouquinho sobre Roma conquista a Itália. Vamos lá? Roma conquista a Itália. Desde cedo, os romanos guerrearam para se defender de seus vizinhos. Mas, com o aumento das lutas sociais e da participação política da plebe, os romanos passaram a guerrear com dois outros objetivos: a conquista de terras, o controle das rotas de comércio. Entre os séculos 5 a.C. e 3 a.C., as legiões romanas conquistaram quase toda a Península Itálica. Roma se expande pelo Mediterrâneo. Durante o processo de expansão territorial de seu poder pela região do Mar Mediterrâneo, Roma teve que enfrentar em 3 guerras a cidade de Cartago, localizada no Golfo da Tunísia, norte da África. As guerras púnicas foram extremamente importantes para que Roma dominasse completamente o Mar Mediterrâneo. Após a vitória final, os romanos arrasaram a cidade de Cartago, venderam seus poucos sobreviventes como escravos e transformaram seu território em província romana. E com isso, foram conquistando outras terras como a Gália, invadiram o Egito e o norte da África. E assim, os romanos eram os senhores das terras em volta do Mediterrâneo, mar que eles passaram a chamar de Mare Nostrum, nosso mar. Buscando resolver o problema da concentração da terra nas mãos de poucos, em 133 a.C., o tribuno da plebe, Tibério Graco, propôs uma reforma agrária, que limitava o tamanho da terra que o indivíduo podia possuir, distribuía lotes de terras entre os cidadãos pobres. A reforma, então, teve total apoio dos camponeses, mas foi mal recebida pelos grandes proprietários. Tibério foi assassinado e em 123 a.C., Caio Graco foi eleito tribuno da plebe e deu continuidade à reforma iniciada pelo seu irmão Tibério, conseguindo aprovar 2 leis importantes. Uma estendia a cidadania romana a alguns povos aliados, outra que obrigava o governo a pagar o equipamento dos soldados que iam para a guerra. A ascensão dos militares. Além do problema da terra, outro sinal da crise da República provinha do exército e em 107 a.C., o general Mário promoveu uma reforma militar instituindo o pagamento de salários a soldados. Júlio César, aproveitando da sua popularidade, em 60 a.C., juntou-se com outros generais, Pompeu e Crasso, e formou com eles o primeiro triunvirato, acordo entre os 3 generais, pelo qual um se comprometia a ajudar o outro para controlar Roma. E com a morte de César, formou-se o segundo triunvirato, integrado pelos generais Otávio, Marco Antônio e Cleópatra. Mais tarde, na disputa pelo poder, Otávio saiu vencedor, marcando o fim do segundo triunvirato e o início do Império Romano sob a liderança do mesmo. Então, pessoal, espero que tenham feito a leitura de todo este conteúdo, desde a página 196 a 205. E agora, realizem as atividades das páginas 210 e 211, os exercícios 7 ao 10. A correção será feita pelo Google Meet. Confiram no cronograma o link, ok? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.